vivo, pronto. Online, mais uma vez aqui, falando em família. Nós estamos conversando aí toda semana, 2 vezes por semana, às terças e às quintas-feiras, estamos conversando sobre família. Então, a gente tem um papo sempre com famílias. Às vezes, os famosos aí, eles têm tantas coisas, né? Mas a gente está conversando com pessoas do dia a dia, comuns, pessoas aí queridas, nossos conhecidos, né? E estão entrando conosco aí. Então, hoje tenho o prazer de ter a minha querida jornalista aí, Meu pastora Deus, Adriana. Como é que tá? quanto tempo! Meu Verdade, não? Deus! Assim, quanto tempo pessoalmente, né? É Porque verdade, é. virtualmente a A gente gente está está se sempre vendo, né? pertinho, não é verdade? E aí, como É, vão as coisas? Como vai a família? tá tudo bem, graças a Deus. Tudo na Amém, bênção. amém, Aí, amém, né? que bênção. Nessa loucura do Covid, a gente Nossa, nem não me sabe fala, viu? cada notícia que a gente vê. A gente não sabe mais se é fake, não sabe se é verdade, não sabe se é política, se é sanitária. É uma É loucura. tudo. É É. tudo isso aí. Na verdade, né? São Ô, tantos Adri... interesses. É verdade, é verdade. Adriana, vamos começar? Eu começo Vamos. 10h07. Isso, já chegou no horário certinho. Me diga aí, então, nome completo, né? Olha, bom, o pessoal me conhece por Adriana Bernardo, que é o primeiro e o último nome, né? Porque eu tenho Ah, 5 nomes. você tem 5 nomes. Tenho Eu não 5 sabia. nomes. É, Eu meu achei que nome é ia sair aí enorme. um Maria Tem, Adriana. tem também. Vamos lá, então vai lá. Fala pra mim, nome completo. Adriana, não, você não vai rir do meu nome, tá? Porque eu Vou sempre rir fui. aqui. Não, eu sempre fui. Como é que fala? Sofri bullying, né? Embora na época não se falava isso, mas eu sempre Aham. sofri bullying com A meu nome. perseguição. Você vai ver só. Vamos É lá, vamos lá. Adriana Maria Hum. Marciano da Silva Bernardo. Meu Deus do céu. Mas sabe que eu sou da Silva também, então a gente tem um Eu não sou desse parentesco. planeta, não sou desse planeta. Não é do Sou de planeta? Marte, sou de Marte, marciano. Ai, 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 ai. É engraçado, a vida vai promovendo um nome pra gente, né? É Hoje verdade. uma pessoa do meu convívio, não do meu convívio, né? Me ligou e falou, Valceli, Olha, é, trocam direto. E o pior quando me é, ligam também e falam, a dona Valcelis, tá? aham. Imagino quando você não ouve, né? Bastante, bastante. É Mas me incrível. diga aí, profissão é jornalista. Jornalista, pois é. É, É engraçado, o meu pai, ele fala é. que quando eu tinha 7 anos, eu já falava que queria ser jornalista. Hum, Olha que interessante. E eu me lembro, assim, dessa paixão, né? Uma coisa assim, inata mesmo. Nasceu é, comigo, né? Por leitura, por escrever, por. Sabe, eu ficava assim, horas mergulhada em revistas, né? A minha mãe, ela trabalhava em casa de família, se falava antigamente, né? Casa de é. família. E ela sempre trazia revistas. E aí eu ficava assim, né? Eu me lembro que eu deitava na cama. Hum. Você tá me ouvindo? Sim, sim, tranquilo. Ah, tá. Não, que parece que deu um apagãozinho de som, mas Não, tudo bem. não, tranquilo, E tranquilo. aí eu me lembro que eu me deitava na cama dela e ficava ali. Eu não sabia ler, na verdade, porque hoje as crianças são alfabetizadas com 5 anos, até menos, né? Sim. E eu vejo pelos meus netos. Meu netinho de 3 já conta até 10. Uma coisa louca, né? Nossa, nossa. Mas naquela época não. Então, assim, eu ficava deitada na cama, folheando, olhando as figuras, né? Hum. E eu já sentia aquela vontade de querer ler, de querer me informar. Olha que Olha que interessante. interessante, que coisa. Interessante, né? Então, assim, aí fui trabalhar,
cedo, porque também naquela época podia, né, Valceli? Tantas coisas que podiam, né? Hoje é proibido, né? E era Um jovem bem de melhor, 14 né? anos não pode, eu fui com 10. Aí. Uma loucura, né? E aí eu fui trabalhar, fui passando por algumas comercinhos, assim, vizinhança. Aí depois fui para uma empresa aqui na Penha, que eu moro aqui na Penha, em São Paulo, né? Fiquei 3 meses, aí uma amiga conseguiu um emprego numa empresa melhor, aí me levou para lá. Então, assim, de peão eu já fui para escritório em 3 meses. É. Aí eu tinha feito uma inscrição naquele CIEE, lembra? Existe até hoje. É uma organização que faz vínculo com empresas, para estagiários. Né? E aí eles me chamaram, fui trabalhar na Prefeitura de São Paulo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ali eu comecei a ter contato assim, com pessoas, né, com o público. Depois eu fui trabalhar com os advogados na Procuradoria, que é um pessoal que lê muito, né? Sim. E aí foi uma coisa maravilhosa. Aí eu comecei a ler, entrei naquele clube do livro, lembra que tinha assinatura? Sim, Círculo do Livro, Clube do Livro, Círculo, né? E aí comprava livro todo mês e tal. E aí deslanchei. Aí comecei a aprender a escrever melhor com os advogados, ajudava a fazer petição, né? Fazia pesquisa para eles na biblioteca que tinha em cima, inclusive era em cima do andar que a gente trabalhava. E eu creio assim que foi tudo Deus, preparando, né, para que eu pudesse ter uma formação boa. Aí, prestei vestibular na Casper Libero, que era um sonho, né? Dizem que ainda é, né? Estudar, fazer comunicação na Casper, né? E eu tive essa sorte. Né? Eu fui para lá, estudei, comecei estudando no período da manhã, ia trabalhar à tarde, eu trabalhava na Liberdade e a Casper é na Paulista, né? Aí depois acabei mudando de horário, tudo, mas era assim, e foi maravilhoso, porque eu consegui ter uma formação muito boa, tanto em termos de faculdade, quanto vivencial, né? Em trabalho, tudo. Foi maravilhoso. A faculdade de jornalismo, hoje, ela está meio em baixa, né? Porque entrou mais ou menos... Você sabe que não está? Ainda é uma carreira extremamente concorrida? A carreira... Não, mas deixa eu fazer uma colocação. Está sofrendo um pouco abalo. A faculdade, ela é meio trocada pela propaganda e marketing, pela mídia. E a carreira de jornalismo é muito difícil de entrar. O jornalista. Sempre foi, né? Na verdade. É uma área, assim, que antigamente era difícil porque as pessoas não tinham muita abertura. Né? Hoje é difícil por conta de excesso de mão de obra, né? Vamos dizer assim. E a própria mídia foi se extinguindo, né? Quantas publicações você conhecia que sumiram, né? Revistas, jornais, né? Então, assim, é uma tristeza isso, eu acho muito grave, porque você perde, né? E aí a gente entra naquilo que estamos vivendo hoje, né? Você olha assim, você não tem opção. Você tem uma emissora ABC, né? E, sabe, e essa falta de opção acaba deixando a gente, assim, um pouco saturado, entendeu? E o grande problema é porque não tem uma corrente, né? Eles não... Nos Estados Unidos, a gente vê as televisões de lá, os jornais de lá, eles têm a bandeira. Tem lado. Eu estou vermelho, eu sou azul, e é claro, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você vê as correntes aí, vai conforme a necessidade da notícia. Né? Exatamente. Então, é aquela coisa do poder financeiro, né? Assim, uma coisa que deveria acontecer no jornalismo é ele nunca ser atrelado a nenhum tipo de poder financeiro, né? Porque isso aí ele tira a isenção, não tem jeito, né? A tua isenção vai até onde toca no seu bolso, na sua sobrevivência. É isso, né? Infelizmente.
Você tocou num ponto aí que eu ia fazer essa pergunta para você. Nós já pulamos uma fase aqui. Você falou assim, netinho de 3 anos? Como que é essa história? Ele é o caçula, tem a Raquel tem 8. Verdade. Verdade, verdade. Então Eu sou, eu ia eu perguntar a sou, sua eu idade, sou é uma melhor mulher nem perguntar. experiente. Não, eu acho que assim. Não, eu casei cedo, né? Casei com 20 anos. Tive meu Tá, primeiro filho com 21, né? O certo. Rafael, que ainda mora comigo. O mais velho ainda mora comigo. Está estudando, vai fazer vestibular esse ano de novo. Ele já é formado em letras, né? Você vê, ó, Olha, a coisa na que veio veia lá de também. pequenininha, né? Tá Aham. aí. Meu filho é formado em letras. Ali e acabou que ela está ajudando ele lá. Mas usa algumas coisas que ela aprendeu na empresa, né? Acaba. Obviamente. Ah, Ela fez um curso agora recentemente, ela estava morando fora, lá no Canadá, agora está no Brasil. E lá ela fez uma faculdade, college que chama, né? Que é uma certo. extensão, assim. E aí ela, na área de moda com jornalismo. Então ela estudou um pouco lá Olha, também. olha É. que legal. Então os meus filhos gostam dessa área. Eu tenho outro filho que é médico, né? O caçula. Ah, E por incrível que pareça, eu descobri que ele escreveu um livro também. verdade. Mas, ele Gente, se tá tudo na formou em veia. dois- A escrita ele, tá na veia. ele se formou em 2018, né? E aí um dia ele falou, mãe, vamos no shopping tomar um sorvete e tal. Eu falei, vamos, né, filho? Faz tempo que a gente não senta juntos, né? Aham. Aí ele falou, vou te contar uma coisa, vou te revelar um negócio. Eu, ai, meu Deus, o que que é? Ele falou, tem um livro escrito, escrevi um livro. Eu falei, como assim? Eu nunca soube. Aí ele contou, um livro É. parrudo, de 300 e poucas páginas, com mapas, desenhos. Ele me mostrou, eu não acreditei. Mas Falei, qual que é o tema? Ele é médico, é da área de saúde? não, não era da área de saúde, é fantasia. Verdade. Olha que O Rafa legal. também escreve, era de fantasia. Eu também escrevo, né? Só que assim, eu escrevo para terceiros. Eu sou É. ghostwriter. Já ouviu falar? Ah, o escritor fantasma, né? Que é o Exato. pessoal que transcreve praticamente aquilo que o Na autor está verdade, assim, querendo até falar. o pessoal pergunta para mim assim, mas escuta, como funciona? Eu falei, gente, funciona de tanto jeito diferente. É, Tem autor, né? Tem autor é. que me fala assim, eu quero escrever um livro sobre relações familiares, pai, filho, né, com um pouco de teologia, um pouco de psicologia, tal. Me dá esse norte, entendeu? Aí eu É. começo a pesquisar, baseado naquilo que esse Só autor. deixa eu baixar meu volume aqui do celular, senão vai atrapalhar a gente. Aquilo que é o próprio conhecimento do autor, a atuação dele, né, É. para poder escrever. Começa a escrever e compartilhar com ele aquilo que está sendo escrito. E ele vai recheando, entendeu? Com Verdade. o Ah, pensamento você, na dele. verdade é você que escreveu tudo, então, pô. Normalmente o Ghost ele faz quase tudo. Ele faz quase E daí tudo. ele vem bonitão lá e assina o nome. Ele vai recheando. Outros não, mandam uma coisa mais ou menos pronta, mas não sabe onde começar, onde terminar. Aí eu roteirizo tudo, né? Faço toda a organização para ele, entendeu? E aí faço a arrumação dos textos, Conta pra né? gente aqui uns nomes aí que você Não escreveu. posso. Essa é a época Tá mais certo. assim, importante que tem, né? E assim, mas é legal porque existem pessoas que Mas têm muito conteúdo. você mesmo já lançou alguma coisa? Você tem um livro, Não, eu Adriana tenho livro, Bernardi? eu tenho um livro de ficção, né? Mas tá parado, assim, ele tá pronto, mas preciso fazer novas revisões, releituras, é um processo, né? Mas eu não tenho nem tempo para isso, por conta do trabalho. Aham. É, é de ficção, é muito legal, uma história assim, é uma ficção com um pouco de suspense, que entra um pouco da questão de tecnologia, sabe? Bom, eu gosto particularmente, né?
E as pessoas que leram, todas gostaram bastante. Assim, gente que tem crítica, né? Não só amigo, crítica O literária amigo mesmo. vai gostar, né? O amigo vai gostar. O amigo vai gostar. Ele vai gostar. Então eu tenho sim. Mas hoje estou mais dedicada a escrever para terceiros, né? Então, assim, como eu estava te falando, tem muita gente que tem conteúdo, mas ela não sabe como colocar aquilo no papel, na forma livro, né? E aí a gente acaba ajudando nesse sentido também. Tem um pastor que eu escrevi para ele, baseado nas pregações dele. Né? Então, assim, eu fiz toda a transcrição de tudo que ele tinha no YouTube, assim, conforme ele me falava, olha, eu quero falar isso, 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 esses temas meus lá, né? Procurava, fiz a transcrição para ele, eu roteirizei, organizei e virou um livro. Olha, Né? Então, assim, não é porque a pessoa é incapaz, é porque ela não tem, muitas vezes, o tempo, o time para aquela atividade, né? Mas, na verdade, é um conteúdo dela, entendeu? Claro que a gente faz os arranjos literários que são necessários, né? Mas o conteúdo é dela, né? Ó, em 84, 83, eu não lembro, mas nesse período aí, o Caio Fábio, ele foi fazer uma cruzada lá em Assis. E daí ele foi pregar na Presbiteriana Independente. Daí chegou lá, nós fomos lá, né? E quem estava tocando era o João Alexandre, o violonista, né? E daí ele gravou num rolo, num gravador de rolo, e daí nós ficamos do lado ali olhando, pô, o cara tá gravando a pregação e tal. E daí, logo em seguida, ele lançou um livro, que era aquela pregação que ele fez. Daí a gente foi perguntar pro pessoal, tudo, eles faziam exatamente isso aí. Ouvia a pregação do Caio e passava, transcrevia e só formulava, mudava Sim, é para isso aí que acontece. a parte física, né? Vamos dizer assim. É Tirava isso os aí. né? Exatamente, exato. Então, olha só, quantas pessoas você conhece que você fala, meu, se a pessoa não tem tempo, né? Tem tantas atividades e ainda lança livro, né? Você nunca se fez essa pergunta, né? Por quê? Porque tem A uma Adriana estava lá equipe, do né? ladinho Tem dele. alguém, muitas vezes é uma equipe de verdade, né? Que dá esse suporte, que está ali ajudando, orientando, escrevendo literalmente pondo a mão na massa, né? Para que aconteça. Então, assim, é um trabalho muito legal, né? Eu amo fazer. E assim, consome muito, né? Consome o seu tempo, você tem que pesquisar, você tem que ler sobre um assunto que às vezes você não domina, né? Não tá O teu dominado. cliente domina, mas você não, né? Então, o fato de ser jornalista ajuda bastante, por conta de que você já tem essa veia, né, investigativa, de pesquisa, né? Então, isso aí acaba facilitando. Adriana, Mas é isso muito aí, legal. dentro da tua família, com os teus filhos, como que é a elaboração deles olhando para você e você olhando para eles? Como que é a relação de vocês? Tem uma mãe que é fantasma, que é Ghost Rider. Eles me enxergam bem, viu? Embora seja fantasma. Então, olha só, a gente tem uma relação muito legal aqui em casa, né? De muita maturidade. Os meus filhos são todos adultos, né? São muito inteligentes. O Rafa, intelectual, assim. O meu filho, ele devora livros, assim. Eu tenho os meus livros aqui, mas, assim, cadê o tempo para ler, né? Também tem isso. Então eu produzo livro, mas não leio tanto como eu gostaria, como até deveria, né? Livros. Mas, então, assim, a gente troca muita ideia nesse sentido, sabe? Ele lê bastante, lê muitos filósofos e... Poxa, outro dia eu estava falando para ele, foi ano passado, inclusive, ele veio comentar comigo uma questão filosófica, eu falei, nossa, Rafa, que interessante. E aí eu estava escrevendo um livro e se encaixou exatamente num capítulo, aquela ideia, né? E aí eu falei, eu vou usar.
E aí eu conversei com ele, falei, Rafa, aquele bate-papo nosso rendeu, porque eu acabei usando aquela ideia, fui pesquisar em cima, e deu super certo dentro de um capítulo que eu estava escrevendo de um livro para um pastor, inclusive, assim, um livro autoajuda, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que eles categorizam como autoajuda, né? Mas assim, aconselhamento, pastoral e tal, né? E acabou que eu usei, aprendi, usei e ensinei, né? Via esse pastor, esse autor, algo que eu tinha acabado de aprender. Então é Saiu interessante. do seio da tua família ali, saiu Sim, do próprio exatamente. filho, te deu uma ideia. E ele não cobrou royalties pela ideia depois? Graças a Deus não, né? Nem dá essa ideia, tá? Abafa. Como que é o ritmo dentro de casa? Você trabalha dentro de casa, tem um escritório? Trabalho. Eu sou home office desde 2015, né? Eu trabalhava com política, trabalhei na Assembleia Legislativa há 8 anos. Sempre gostei, né? Trabalhei na prefeitura, aquele emprego lá no início, trabalhei 11 anos. Depois saí. Cangaíba, a gente se conheceu em Cangaíba, né? Conheci em Cangaíba, Aí, quando eu saí da prefeitura, eu pedi exoneração, porque eu era funcionária, né? Funcionária pública. Aí pedi exoneração para ser jornalista. Falei, não, eu vou pedir. Aí fui com a cara e a coragem, assim, todo mundo, você é louca, né? Tanto que, assim, eu não me aposentei ainda, né, pelas vias de fato. Os meus amigos que estavam na prefeitura e que continuaram lá, né, uma parte ficou, já se aposentaram faz 5 anos ou mais. Né? Fala com meu marido, se eu estivesse lá, estava aposentada já. Porque a gente entrou muito novinho lá, 18 anos, né? Eu era funcionário público também, em Assis. Daí eu pedi exoneração para ser pastor. Olha só, você vê? É uma doideira, né? Mas assim, eu acho que quando a gente é jovem, eu falo pro meu marido, a gente tem que se permitir muitas coisas na juventude, porque depois você dá uma sentada, você fala, não tô nem com vontade de fazer nada mais além daquilo que eu já faço, né? Então, como diz a Bíblia, há tempo para todas as coisas, né? Isso mesmo. Então, naquele tempo, naquela época, eu liguei pro meu marido, eu me lembro uma vez que eu fui trabalhar no Diário Popular, lembra? Do jornal Diário Popular? Sim. E ali trabalhei ao lado do Amaury Júnior, muita gente conhecida, assim, hoje, né? E aí eu falei pro meu marido, e aí eles estavam numa crise financeira na época lá, e eles falaram assim, olha, era uma reunião, falaram assim, olha, a gente gostaria muito de ficar com alguns de vocês, mas não poderemos pagar o salário para muita gente aqui, né? Então, se vocês quiserem ficar, vai ser ótimo, né? Porque vocês vão continuar aprendendo. Era tudo foca, né? Jornalista recém-saído da faculdade se chama foca. Éramos foca. Aí eu falei, meu Deus do céu, saí da prefeitura, né? Saí do emprego, vim trabalhar nesse jornal. Agora, malemar, entrei e não vou ter salário. Aí liguei pro meu marido, falei, e aí, o que eu faço? Acho que eu vou sair daqui. Ele falou, sai, né? Ele também tinha um emprego, trabalhava na Telesp naquela época, tudo. Eu falei, então vou sair. E eu saí. Confesso que um tempinho depois eu me arrependi. Eu falei, eu devia ter ficado mais. Porque o jornalismo o jornalismo diário é assim, te esfola, entendeu? Mas você aprende, né? Eu fiz jornalismo diário mais ou menos. Lá eu acho que eu fiz uns 5 meses. Depois de lá eu fui para a Gazeta Esportiva, lembra? Do jornal Gazeta Esportiva. Sim. Era no prédio da Folha de São Paulo. E aí fui trabalhar na Gazeta Esportiva. Não, na Barão de Limeira. No prédio da Folha. O Estadão que era... Exatamente, Estadão na Marginal. Era, né? Aí fui trabalhar lá, fiquei um tempo também, jornalismo diário. Cheguei a fazer coluna social, entrevistar cantores, atores, na época, né? Assim, eu tenho um privilégio, sabe? Eu já passei por várias editorias em jornal, já trabalhei em editora de livro também, já trabalhei em agência de RP, né? Relações públicas, e tudo isso aí foi legal, porque você acaba sendo formado em várias áreas da comunicação, né? E olha, e tem coisas que eu vi na época em que eu fazia relações públicas. Trabalhei no que era a maior agência
da América Latina de Relações Públicas, a LVBA Comunicação, né? Existe até hoje, só que ela foi, assim... Você se lembra daquela época que teve as crianças que nasciam com anencefalia lá em Cubatão? Eu lembro, eu tinha uns 12 anos. É. Ah, você tinha o quê? Você quer falar que eu era velha? Eu já estava na labuta. Eu nem vou... Não, abafa, né? Então, e tinha uma empresa, uma multinacional, eu não me lembro agora o nome, e ela acabou tendo problemas por conta disso, por conta da poluição. O Cubatão era uma coisa assim, horrorosa em termos de poluição, né? Sim. E essa empresa ela era cliente da LVBA. E aí eu acabei entrando no time que atendia essa empresa, né? E aí aprendi muita coisa, assim, cuidar de crise, né? Fazer nota oficial à imprensa, né? Foram assim, várias situações colocadas, né, por conta de... E eu me lembro até hoje. E eu falo assim, gente, há tantos anos, né? Assim, eu creio que Deus me proporcionou passar por essas coisas e lá na frente usar. Porque quantas vezes eu tive que participar de equipe de crise, inclusive na própria Renascer, lembra? Teve situação que caiu o teto, eu estava lá, eu era assessora de imprensa da igreja, né? Sim. Então eu tive que usar, né? E assim, muita coisa eu recorria àquela época, né? A toda aquela estrutura que falava, poxa, não, na época que a gente fez mesmo, como que era mesmo? Né? Qual que era a relação, o que era importante, o que era, sabe assim? Então, foi legal. Foi muito interessante. E como que impacta dentro da sua casa? Você fala de comunicação, eu fiz uma pós-graduação recente e meu TCC foi a comunicação do marido com a esposa. Olha que legal. Quem entrou aqui? A pastora Irene. Essa aí, ó, é minha parça, viu? Me ajudou muito. Gosto muito dela. Te amo, pastora. Adri, e daí? Como que é a comunicação dentro da sua casa? Você com o marido, você com as crianças, a tua comunicação com o próprio cliente teu, como que é isso aí? Você é faladeira assim desse jeito? Eu sou faladeira. Mas assim, aqui em casa a gente tem uma relação super legal. Não é? Às vezes a gente às vezes tem essa coisa de, se eu falar para as pessoas que eu e meu marido a gente se dá tão bem, vão achar que é mentira, ou que eu estou querendo fazer uma propaganda falsa, fake e tal. Mas eu vou te falar, nós nos damos tão bem, né? A gente vai fazer esse ano 37 anos de casados. Então é verdade que eu tinha 12 anos mesmo, amiga. Eu tinha 12 anos, é verdade. Não nego. Não nego. Eu sou de 67. Então eu sou mais velha que você. Eu sou da década de 60. Um pouquinho mais para baixo. Tem coisa que a gente não pode falar no ar. Tem coisa que não pode falar no ar. Mas e aí, e as conversas que vocês têm? Como que é a conversa? Você usa técnicas de jornalismo para falar com o marido? Não, nada. Não. Aqui é tudo na base da verdade. Não uso técnica de jornalismo, porque aqui é tudo verdade. O que é as histórias de fake news que entra no Brasil? O que é isso? Tanta fake news que a gente vê. Olha, fake news sempre existiu, né? A fake news... Você se lembra aquela passagem bíblica que pagaram os soldados para mentirem sobre o corpo de Jesus? Qual que era o objetivo ali? Que eles levassem uma fake news. É verdade. Muito bem colocado. Muito bem colocado. A fake news, ela sempre existiu, né? Ela faz parte da vida das pessoas, né? Se você for colocar em termos de vivência pessoal, familiar, inclusive até dentro da igreja, existem fake news, entendeu? Estou te falando dessa coisa bíblica aí, né? E é fato. Então as fake news sempre existiram, porém,
hoje o que se vê são crimes, né? As notícias hoje falsas, elas levam a que são criminosas, né? Então, assim, são notícias que atacam, como é que se fala? A reputação das pessoas. Ele Quantas usa a fake news? mesma notícia, mas ele dá uma deturpadinha, né? Dá uma... Sim. Isso aí que você está falando se chama desinformação. A desinformação é outra coisa gravíssima, entendeu? Então, e é uma guerra de titãs, né? Em termos de política, em termos de mídia, em termos empresariais. É uma guerra de titãs a questão da desinformação também, né? É gravíssimo isso aí. Então, você vê essa coisa da... Não vou defender nem vou atacar, tá? Mas vou colocar como algo que a gente vê que está acontecendo fortemente, é essa coisa da vacina, né? De vacinar, não vacinar e tal. O que acontece? Mais do que fake news, acontece a desinformação, né? E aí, isso contamina as pessoas e faz com que muita gente tome atitudes erradas, prejudiciais, não só a elas, aos seus filhos, suas famílias, como a sociedade, entendeu? Sim. Então a desinformação, ela é terrível, ela É mais muito violenta terrível, do que a própria fake news. muito, muito grave, né? E ela tem cara de verdade, né? Ela tem cara de verdade. Então, assim, ela usa dados, ela usa fatos, ela usa uma série de elementos, Se a gente né, convincentes. fosse orientar a população, olha, a fake news ela é assim e a notícia verdadeira é assado. Tem jeito de eu mensurar isso aí hoje? Tem como eu pegar um site ou uma fonte fidedigna hoje? Como que a gente coloca isso? Então, existem alguns serviços que a própria mídia presta com relação a isso, né? Que é aquela questão de verificação de fato ou fake, que se não me engano é da Globo, né? Tem uma agência, aquela agência Lupa, tem alguns serviços. Então você joga lá. Inclusive tem um site, se eu não me engano, esqueci o endereço dele. Existem vários sites, tá? Uns 3 ou 4 aí, que você pesquisa lá no Google e você consegue saber se é verdade ou não. Um se chama Boato. É um site chamado Boato, né? Então você vai lá e joga, né, algumas palavrinhas para ver se aquilo é boato ou não. E geralmente eles estão assim bem atualizadinhos. Então vale a pena, né? Eu acho que assim, sempre é importante você checar, entendeu? Usar as ferramentas que a gente tem, que todo mundo tem, que é o próprio Google, né? Que são esses serviços aí, né? Para poder, antes de divulgar. Porque o que acontece é que a fake news ela tem um poder, né? Porque geralmente são notícias que chamam a atenção, né? Então, uma coisa que você pode já conseguir detectar se é uma fake news é isso. Geralmente é algo assim muito atraente, muito chamativo, né? Que envolve questão financeira, né? Que envolve doação, que envolve ganho, né? Ou que envolve uma notícia assim referente a, como é que fala? A escândalo, Tá. né? Geralmente você tem Já ingredientes está de fake ali, news. já Ou está aquelas entrando coisas na cabeça da de ganho. população para manipular, para levar para um Sim, outro caminho que não é aquele que... sim. Ou aquelas coisas de ganho, sabe? Aí faça inscrição que você vai ganhar 600 mil reais, sabe aquelas coisas mirabolantes, né? Aquela coisa, mande seu currículo para tal lugar que tem 200 vagas de... Porque se ele falar assim, eu vou colocar 2, 3 vagas, a pessoa não vai entrar. Se falar que tem 200, ela vai, entendeu? Então, assim, essa coisa do exagero é um outro ingrediente de fake news, né? Entendi. Outra coisa, texto muito grande, sabe? Que vem com muitas atrativos assim, tipo muita letra em caixa alta, sabe?
fala Aham. caixa alta, Maiúscula, maiúscula. maiúscula, tudo maiúsculo, entendeu? Ou em negrito, para te chamar a atenção. Fica de olho que pode ser fake, Olha que interessante. entendeu? Porque é mais fácil da gente ler, a gente sempre está olhando o olho da notícia, chama Exatamente, atenção, você já quer. E o exato. brasileiro sempre lê o primeiro parágrafo, né? Ele É. não quer ler o conteúdo para baixo, né? Mas isso desde que eu me formei, viu? Lá no Jurassic Park. A cultura Porque nossa é essa, né? O é brasileiro verdade. não lê, não É, conhece, ele vai pela vibe do outro, é. e ele E hoje passa cada para vez frente, mais, e hoje cada fofoqueiro. vez mais, né? Antes a gente podia até julgar como uma preguiça de ler e tal. Hoje a gente acaba tendo a questão do tempo também, né? Uhum. A Sim, gente sim. corre tanto, são tantas atividades. E outra coisa, existe uma concorrência pela notícia, né? Quantas lives estão tendo agora, nesse momento? Dezenas, centenas, né? Assim, nas nossas redes, né? Você Sim, imagina. Então, muita gente existe uma falando. concorrência muito grande com relação à notícia. Então, isso aí o pessoal quer sair na frente, né? É. E tem Rodrigo, até alguns veículos que pecam, né? Que dão aquela famosa, tem um jargão jornalístico, barrigada, é quando fala uma notícia que ela não é verdadeira, né? Fala sem apurar. E é porque ah, ele quer sair na frente, então ele fala, meu, se eu não falar isso agora, o outro vai falar. Então eu vou falar. E às vezes nessa de eu vou falar, eu vou publicar, né? é. Acontece um erro ali Ó, o grave. Nogueira está perguntando para você aí, a notícia fake news tem mais projeções no mercado do que a notícia de verdade? Tem, tem. É. Infelizmente. Acho que tem Por mais isso, por impacto isso, fake news do tem que. mais impacto, mais impacto. Por isso que cresceu, assim, estrondosamente essa coisa da fake news, né? Tá tendo uma CPI de fake news, né? Claro que isso aí tem muita política, tem uma série de vieses, né? Mas É, para você ver como a coisa se tornou vai relevante, terminar numa né? pizza, num brotinho, mas. Ó, o Lucas aí, Lucas, tudo bem? Aí, Jorge Lucas. É, Ô, Rodrigo, você teve. então, Ah, diga. então, essa coisa da fake news, ela né? Tanto que os próprios serviços de WhatsApp, por exemplo, criou aquela restrição, né? Isso, De que apenas 5 postagens que você encaminhamento, né? pode encaminhar para evitar, né? Então, Sim. tem isso sim. É. Oi, Você Sérgio. morou no Canadá esses tempos agora? Eu fiquei uma temporada lá com a minha filha. Pô, você Fiquei. trabalhou também lá como Sim. jornalista? Mas você estava Não, eu trabalhando trabalhei. lá? Trabalhei. Porque assim, o meu trabalho, ele é virtual, né? Então, eu sou jornalista do portal Guia-me, que é um Isso, eu portal queria entrar cristão. nessa. Aham. É um portal cristão. Então, eu trabalho um período no Guia-me, né? E depois do Guia-me eu vou para os meus livros, né? Faço Ah, revisão de livros, revisão de textos também, para conteúdos diversos, entendeu? uhum. Então, sim. E aí, não tem fronteira, né? Eu posso trabalhar de onde eu estiver. A única coisa é Entendi. que lá no Canadá, o tempo que eu estava lá, a gente tinha 1 hora lá a menos que aqui, né? Então, Ah, eu levantava mais cedo para poder você lembra que estava no entrar, horário do Brasil, né? entrar junto com o pessoal na redação, entendeu? Aham. É. Então, só que aí eu saí 1 hora mais cedo também, né? Sim, Então, eu estava no horário do Brasil, que era um horário diferente lá. Mas trabalhei normal, trabalhei para o portal, Então, trabalhei para os meus clientes, escrevendo de e lá. como que é a experiência lá, do jornalismo lá? Você teve algum contato? Tem essa Não, mesma coisa? Não, não teve? não tive, infelizmente. Tá aí uma coisa que eu gostaria de ter tido mais. Mas acabou que eu estava tão envolvida com o meu trabalho, porque, sim, eu passeei, conheci lugares lá, porque eu fiquei uma temporada e Sim, deu. Mas assim, no dia a dia, não era assim, hoje eu vou para parque e tal. Não dava, eu estava trabalhando, né? trabalhando. De alguma forma, eu tinha que me dedicar também ao trabalho, né? Aham. Então, essa questão aí
Queria muito ter ido em várias igrejas lá, não consegui. Fui em muito poucas, né? Enfim, mas A foi legal. experiência Não, cultural mas valeu. não, aí sim, foi algo assim maravilhoso, né? De conhecer os lugares, de conhecer assim a questão mesmo, a valorização deles, assim, eu fico assim impressionada com a valorização da cultura local, né? A proteção que eles têm para o patrimônio deles, entendeu? Tudo muito cuidado, Sempre muito respeito pelas pessoas, né? Olha que A minha bom. filha me falava e eu acabei vendo lá. Mãe, se você vir alguém de pijama andando na rua, não fique olhando como qualquer brasileiro faria. É normal. Então a pessoa sai de Verdade. pijama, verdade. No metrô, na rua, assim, aquelas meninas com aquele chinelo de pompom que você só usa no quarto. Aham. Como assim? No metrô, na rua, né? Pessoas andando assim com roupas assim, tipo hobby. Vai pro mercado. Vai pro Verdade. mercado de hobby. É impressionante. Engraçado. É cultural, é cultural isso aí. Cultural, ninguém tá nem aí com ninguém, entendeu? Cada um faz o que quer e anda do jeito que quer. É assim. Que Eles coisa. não têm essa coisa, né? Você E fez eu alguma achei matéria interessante. com o Guilherme de Fiz, lá, ficando? fiz. Só que Como foi o eu fiz impacto assim, dessa matéria? eu fiz, porque o Guia é um portal cristão, né? Então Sim. a nossa visão é essa. Então eu entrevistei pessoas lá, igrejas, pastores, né? Fiz uma matéria super bacana com um grupo de brasileiras num college que eles evangelizavam dentro desse college, né? Essas brasileiras. Evangelizavam, não, evangelizam até hoje. É. Então lá eles têm, dentro dos colleges, tem um grupo chamado Club, né? E esses clubes, eles são multitemáticos. Então tem clube de culinária, vai. Hum. E esse grupo era de um clube cristão. Então Ah, eles faziam diversas atividades cristãs lá dentro, né? Então música cristã, produção cultural, e nisso havia evangelismo dentro do campus, entendeu? Meu, é muito legal. Então eu tive a gostoso. oportunidade de falar, de fazer essa matéria, né? É. Mostrar como que isso era feito, como que elas tiveram essa sacada, né? E tá no guia, né? Foi bem bacana. Fiz uma Poxa, matéria também numa igreja brasileira lá, Missão Toronto. Inclusive no dia que eu fui fazer, estava o Gabriel Guedes, né? olha. E o irmão dele, eu esqueci o nome agora, que estava pregando no dia. Eles fizeram acho que 3 ou 4 dias lá de uma espécie de como é que fala? Uma De um turnê, uma encontro para conferência, jovens. É uma conferência. conferência para jovens, falando de missão. Então foi bem legal também, né? Olha. Então eu consegui fazer algumas matérias lá, sim. E assim, E eu no cheguei guia, no. pode falar, pode concluir, por favor. E assim, e foi legal porque eu pude fazer. Lá tem muitos parques, né? Hum. Então eu pude ir nos lugares, fazer observações. Teve um parque que a gente foi, estava tendo uma. A pastora Neia, tudo bom? É. Quanto tempo, Neia? E estava tendo um grupo lá, uma igreja, eles se reuniram num parque. Aí fizeram aqueles piqueniques super legais, né? E aí eles faziam louvor, aí alguém levantava, alguém do meio levantava e fazia uma pregação lá, né? Aí daqui a pouco alguém fazia louvor, muito legal. E as pessoas Nossa. chegavam, ficavam olhando, sentavam perto, né? Hum. Eu falei, poxa, que bacana isso assim. Então, uma liberdade muito, muito interessante eles têm lá, sabe? E ninguém tá nem aí. Né? Que Vi legal. um grupo também de budistas, né? É, Fazendo lá o trabalho deles, entendeu? é Então, assim, é uma bem coisa que o eclético pessoal mesmo, coisa. bem eclético, né? Mas Ô, assim, para me mim foi fala uma uma super coisa. experiência. A tua experiência no Obrigada, Guia-me, né? ela é fã. Ó, a tua experiência no Guia-me, como que é? Você escrever matéria e ter alguma matéria que te causou um problema?
problema em que sentido? Assim, gerou polêmica, todo mundo começou a falar, não, mas não é bem assim. Teve alguma coisa? Sempre tem, sempre Sempre tem. tem. E quer ver uma coisa? O guia ele é muito focado em missões, né? Igreja Sim. perseguida. Então, assim, é a tônica do portal. A gente nunca entrou e nem vai entrar, né? Porque é a linha editorial do Guia-me em questões de fofoquinha de igreja, de cantor, de fulano. Isso aí esquece que nunca vai ver lá, né? Agora você vai ver muito a questão de mostrar como é a igreja, né? Especialmente a igreja perseguida, a igreja da China, da Coreia do Norte, Nós do estamos na Irã, época do da DIP de Índia. novo, ali. Oi? Nós estamos na época do DIP já, mais ou menos, não tá? Sim, do tipo DIP, sim. Então, frequentemente a gente faz. E é uma coisa surreal, assim, porque se você vir o que as pessoas passam, o que os cristãos passam lá fora, em termos de perseguição, né, a gente teria vergonha de muitas vezes falar, eu sou perseguido. Não, nós não somos perseguidos. Porque as pessoas lá, elas sofrem na carne, né? Elas sofrem a questão, assim, de falta de comida, porque ela é cristã, ela não tem direito de comer, né? Elas são maltratadas, eles entram nas casas, os radicais na Índia, por exemplo, os radicais hindus, eles entram nas casas das pessoas, né? Especialmente se elas estão reunidas ali orando, tal. Eles entram com facões, sabe? E eles atacam. Então as pessoas são internadas. Eu tenho contato com vários pastores da Índia, né? A gente está sempre se falando. Eles mandam fotos que às vezes eu falo, gente, não me manda porque eu não quero ver. Coisas horrorosas, entendeu? Então, assim, a gente não põe essas imagens no guia e até a internet também até derrubaria o Facebook, por exemplo, né? Mas a gente conta. A gente não põe imagem, mas a gente conta o que acontece, né? E tem muita gente que entra no Facebook e fala que é mentira. Verdade. Meu Deus. Muita gente. Então a pessoa fala assim, mentira, isso não existe. Imagina que o pai queimou a filha porque ele é muçulmano, a família é muçulmana e ela se tornou cristã. Não, isso não, ele é o pai dela. Mas acontece. Essa semana saiu uma notícia assim. O marido que abandona a mulher com 10 crianças porque ela se converteu ao cristianismo. Ou que mutila. Pessoas que são mutiladas porque se converteram. Então elas são obrigadas a ficar escondidas, a ficar anos e anos, muitas vezes, escondidas dentro da sua fé. Então é uma coisa louca. Agora eu me lembrei de uma matéria que eu fiz do Canadá, que foi, essa foi aí terrível. Você falou né, que deu problema. Essa deu problema. Lembrei agora. Quanto tempo temos aí? Está acabando já, né? Então dá tempo de contar. Eu fiz uma matéria de um pai, inclusive repercutiu demais assim em várias mídias internacionais, de um pai que estava lutando na justiça, que está ainda, porque o caso não está encerrado, para tratar o filho que é transexual como filha. Como filho, ele quer tratar como filha e a pessoa se diz menino. Só que é mulher, é uma filha. Só que ele é o pai. Então ele quer chamar a filha pelo nome dela, Maria, vamos supor. Certo. E ele está proibido pela justiça. Meu Deus do céu. É um caso do Canadá, um caso bem emblemático, assim. Então, ele está proibido de chamar a filha Maria de Maria. Ele tem que chamar a filha Maria do nome que ela adotou, nome social. João, por exemplo. Só que ele se recusa. Eles são separados, a mulher é contra ele, a mulher é a favor do filho, da filha. Né? E aí, o caso foi parar na justiça. Né? Porque a filha... o filho, no caso, entrou na justiça porque não aceita que o pai não chame pelo nome social. Entrou na justiça. E aí eu fiz a matéria.
falando, né, que o pai quer chamar a Maria de Maria, que essa questão estava na justiça, né, e o juiz tinha dado, não sei o que lá. Beleza, publicamos a matéria. Eu estava no Canadá, fiz a matéria, que é um caso canadense, né? Fiz a matéria, aí meu chefe, meu editor, mandou uma mensagem para mim assim, Dri, você já tem advogado aí no Canadá? Nossa. Falei, por quê? Ele falou assim, vou te mandar um e-mail, lê. Aí eu li. O advogado do menino entrou, mandou uma mensagem, uma petiçãozinha para o Guilherme, pedindo para tirar do ar. Gente do céu, verdade. Verdade. E aí a gente respondeu, né, em inglês, que veio tudo em inglês, tudo a gente respondeu, falando que a gente ia tirar o nome, mas não ia tirar a matéria. Né? Até porque a matéria estava em diversos sites. E assim, tem um site de... Nossa, fiquei de boca aberta agora. Tem um site, uma organização, um site, que na verdade tem um site, que é uma organização que tem um site, que eles defendem o pai, o direito do pai. Sim, né? sim. E esse site também teve que tirar o nome. Verdade. E aí esse site fez uma matéria falando disso. Aí eu falei pro meu chefe, vamos fazer? Ele falou assim, é melhor não. É melhor não, né? Porque a gente não entra em polêmica, né? É. Mas esse próprio site, e onde entrava o nome da menina, né, o nome correto, o site colocava, como fala? Tiramos por ordem da justiça, entendeu? Tá. Nome omitido por ordem da justiça. Não simplesmente tirou, que nem a gente, né? Eles faziam questão. Onde ia o nome, eles colocaram isso. Né? Só que eles têm uma banca de advogados, né? Essa organização é de defesa e tal, né? A gente não tem. Mas, enfim, foi uma coisa assim que quando eu li, eu gelei. Falei, nossa, meu, como assim? Mas a matéria está no ar. A liberdade de expressão, ela não é liberdade, não tem liberdade, né? Eu fiz a pergunta por conta disso, porque às vezes você quer falar alguma coisa e a própria interpretação ou a própria sociedade, ela vem contra você. Existe uma liberdade parcial, mas eu não posso falar tudo o que eu penso. Não. Não pode. E é uma coisa assim que... É uma coisa que se você parar para pensar, né, tem os dois lados, não é verdade? Sim. Então, porque assim, quando a gente estava vendo aqueles casos de pessoal que ficava nu lá, um homem nu, e levava criança, família, o que eles alegaram? Liberdade de expressão. Sim. Os pais trazem os filhos porque eles querem. A gente está aqui, tá. Então, assim, né, eles alegaram isso. Quando a gente quer falar algo que a gente quer defender, a gente fala, mas isso é a minha liberdade de expressão. Aí o outro lado vem e fala assim, não. Mas isso aí que você está falando está me atingindo, entendeu? Isso aí é uma homofobia, ou é uma, como é que fala? Um racismo, embora não seja, né, muitas vezes. Então é uma coisa assim, muito complicada. A gente está numa fase assim, né, que você tem que ter muito cuidado para falar, muito cuidado para escrever, né? Só para a gente fechar aí, na época que eu fazia faculdade, tinha uma piadinha que eu trago para a vida até hoje, que é o seguinte, olha, o professor falava, o médico pode errar, porque se ele errar, o erro dele vai para debaixo da terra. O advogado pode errar, porque se ele errar, o erro dele vai para trás das grades, ninguém vai ver, está lá escondido. O jornalista não pode errar, porque se ele errar, o erro dele vai estar publicado em milhares de exemplares, né? De revistas, de jornais, né? Na internet, no rádio, na TV, então vai ser amplificado aquele erro, entendeu? Então, assim, eu trago isso para a vida mesmo, né? Então, ler, reler, né? Olhar o ponto de vista do outro, que o jornalista ele tem que ter essa obrigação também. Porque ele não escreve para ele escreve para o outro, não é? Então, ele tem que, escuta, será que eu estou me fazendo entender aqui? Né? Será que o outro vai ler isso ou a coisa vai ficar polemizada?
especialmente nos dias de hoje, né? Tudo é polêmica. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para se preservar, olha, e não ter dor de cabeça por aí. Falta 5 minutinhos aí para a gente terminar. Legal. O que você poderia falar para a gente, orientar com respeito à comunicação? O que o marido tem que falar mais para a esposa? O que a esposa tem que falar mais para o marido? O que a mãe tem que falar para os filhos? O que eu tenho que falar mais na internet? Como que eu posso... Algumas palavras aí para a gente ser orientado com respeito à comunicação. Eu acho que a verdade, né? A verdade, ela tem que dominar o relacionamento sempre. Porque senão é difícil, né? Quando você não confia, não sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Então, a verdade, por mais difícil, por mais que doa, por mais que no momento até haja alguma discussão, entendeu? Mas ela é a verdade. E depois a coisa vai se acalmar, né? Do que ficar pondo pratos quentes ali, né? Panos quentes em alguma situação. Então, aqui em casa, na família é assim, a gente fala a verdade, né? Às vezes um fica de bico com o outro porque ouviu a verdade, entendeu? Mas daqui a pouco está resolvido, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que ter uma comunicação simples, objetiva, sem ficar rodeando muito, para tudo, né? Nos livros, nas matérias, né? nas conversas. Eu acho que você tem que saber até onde ir, entendeu? Tudo tem um ponto, né? Porque você peca quando você fala demais, entendeu? Então você tem que saber o ponto de falar e de ouvir, né? Para poder organizar a coisa. E na família é assim. Claro que sempre tem aquele que fala um pouco mais, que é mais extrovertido, né? Que conversa melhor, que conversa bem e tal. Mas é dessa comunicação que um aprende com o outro. Porque aquele que ouve mais vai pegar um pouco do outro que fala mais, né? E o que fala mais fala, poxa, meu irmão está ouvindo, né? Deixa eu ouvir um pouco mais também. Então, acho que isso aí é legal, né? Então, eu costumo falar que se você colocar o ingrediente verdade, simplicidade, ser uma pessoa transparente, né? O máximo que você conseguir, acho que você vai ter uma comunicação muito legal. E vai fugir dessa coisa de fake, né? Sim. Porque uma pessoa que é verdadeira, ela não vai ter palavra fake, né? Ela não vai, aliás, ela não vai nem ter liga com notícia fake. Ela vai perceber, falar, não alguma coisa não está batendo aí, né? Alguma coisa não está encaixando. Então você vai ter uma leitura mais efetiva daquilo, mais verdadeira daquilo, né? E não vai ser enganado. Legal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se você pudesse deixar um versículo bíblico, um só. Olha o meu bispo Cláudio aí, ó. Olha o Cláudio. Te amo, saudade. Se você pudesse deixar um versículo pro pessoal aí pensar, analisar ou fazer a sua meditação, que versículo que você deixaria hoje pro pessoal? Eu vou deixar aquele versículo de Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas, né? E você sabe, eu estava meditando outro dia nesse versículo, nesse capítulo, e se eu não me engano é o versículo 7, se eu não me engano, né? Diz que há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Olha que interessante, olha que interessante. Então, eu falei, eu estava até conversando com meu cunhado, a gente fez uma live, eu falei assim, Isaac, você olha como Deus é detalhista, como a palavra é detalhista, e ela não é o jornal e a revista que tem a data, entendeu? Falando que aquela notícia daqui a pouco já não tem mais validade. É atemporal, está servindo para hoje. É atemporal, olha o que a gente lê ali, né? Parece uma coisa perdida no meio de tantas coisas importantes que estão falando ali, né? Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar-se. Então, assim, nós estamos vivendo esse tempo hoje, né? A gente não está podendo abraçar, não está podendo estar junto, não está podendo estar perto, né? Mas vai voltar. Vai voltar esse tempo. E eu creio que nós voltaremos de uma forma melhor, sabe? Valorizando mais as coisas, valorizando mais o outro, valorizando mais um cafezinho presencial, né? Valorizando mais o estar na igreja. Quantas vezes a gente falou, não vou na igreja hoje. Mas vai voltar esse tempo e nós estaremos juntos, né?
E eu creio que vai ser um tempo novo para todos nós. Pri, foi muito prazeroso foi hoje, muito bom. foi muito gostoso, muito obrigado, viu? E um Obrigada beijo para todos eu. os seus aí, tá? Vamos Você marcar também. outras Beijo para lives aí.